Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o pêndulo. O pêndulo ele é um instrumento muito utilizado na radiestesia, né? Ele serve para fazer muitas pesquisas, fazer muitos tratamentos até, pesquisar várias condições de saúde, pesquisar, por exemplo, como está a vibração de uma casa, como está a saúde de uma pessoa, né? O padrão energético, ele serve para várias coisas, né, o pêndulo. Então, é um instrumento simples, como isso aqui, certo? Esse aqui é um pêndulo de cristal, certo? Você pode ter um pêndulo, ou de repente, se você quiser improvisar agora, depois com essa aula, você pode pegar, por exemplo, uma corrente que tenha um pingente, pode, por exemplo, pegar um anel, amarrar um barbante no anel, para servir como um pêndulo para improvisar, se caso você não tenha e queira fazer o treinamento que nós vamos fazer. Primeira coisa que a gente tem que fazer com o pêndulo. Aqui tá aqui essa correntinha dele. Você tem que pegar essa correntinha, pegar sua mão dominante, se você é destro, usa a direita, se você é canhoto, usa a esquerda. Pega aqui a mão direita, vai escondendo toda essa correntinha aqui dentro da mão, certo? Segura aqui pela ponta, pelo indicador e o polegar, vira. Aí, com a outra mão embaixo, você vai escorregando a correntinha, escorregando, 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 até ele começar a fazer esses movimentos circulares. Quando ele começa a fazer esses movimentos circulares, o que significa? Que você encontrou o seu ponto zero. É esse ponto que você tem que segurar o seu pêndulo, certo? Tem muitas pessoas que quando encontram o ponto zero, fazem uma marcação, um nó, colocam alguma coisa para lembrar que aquele é o ponto zero e tal. Mas não é tão necessário, por quê? Porque com o tempo o seu ponto zero vai mudando. Às vezes ele fica um pouco mais para cima, às vezes um pouco mais para baixo. Vai mudando com o tempo. Então você não precisa fixar aquele ponto como sendo o seu ponto zero. O ponto zero é esse ponto aqui. É o seu ponto de prospecção, é o ponto que ele começa a rodar, começa a girar, é o seu ponto certo para você fazer suas medições, fazer suas análises, certo? E assim, a gente pode usar o pêndulo para várias coisas. Por exemplo, mas a maioria das respostas dele ou é sim ou é não. Se for fazer perguntas assim para ele, é sim ou é não. Normalmente, o sim, quer ver, eu vou perguntar qual que é o sim. Qual é o seu sim? Tá vendo? Ele tá virando no sentido horário. Ele tá dizendo que o sim dele é no sentido horário. Agora, quer ver o que eu vou fazer? Qual é o seu não? Tá girando no sentido anti-horário, para dizer que o não é o sentido anti-horário, certo? Agora, vamos perguntar mais uma coisa. Como você indica harmonia? Sentido horário. Como você indica desarmonia? Olha, tá girando no sentido anti-horário. Então, geralmente, eu programei ele assim. Sentido horário é sim, sentido anti-horário é não, ou desarmonia, e sentido horário é sim e harmonia. Representando harmonia. Se você perguntou se algo está em harmonia ou desarmonia, se ele girar no sentido anti-horário, é que está em desarmonia. Se girar no sentido horário, é porque está em harmonia, certo? Então, funciona assim. Você pode simplesmente pegar o seu pêndulo e perguntar qual é o seu sim, qual que é o seu não. Ele vai fazer movimentos. Se ele não fizer movimentos iguais a esses que ele fez, ele pode fazer outros movimentos. De repente, muitos pêndulos assim, que para dizer não, ele faz assim. O não dele é assim. E o sim dele é assim, na vertical, no sentido vertical, certo? Então, a primeira coisa, quando você pega um pêndulo, você pergunta qual que é o sim, qual que é o não, como ele indica harmonia, como ele indica desarmonia, para você saber. De repente, você não gostou
todas as movimentações dele. Fala, eu achei que isso daí não tem significado para mim. Eu quero que sim seja o sentido horário e não seja o sentido anti-horário. Você simplesmente vai programá-lo. Como você vai fazer? Você vai pegar ele assim, mas aí você vai girar propositalmente. Você não vai esperar ele balançar. Você vai girar assim no sentido horário. Ó, tô girando aqui no sentido horário e vou falando. Sim, 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 sim. Aí aguarda ele parar, sim, sim, sim. Faz isso por um minuto e pouco, né? Pra ver se você programou. Aí, por exemplo, você quer que o não seja o sentido anti-horário. Você começa. Não, 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 não. Tô girando no sentido anti-horário, tô programando para ele falar não no sentido anti-horário, certo? Se você quiser, por exemplo, que ele fale sim quando faz assim, você faz assim, fala é sim, sim, sim. Aí você quer que fala não, assim, não, não. Você que vai fazer o seu código. Se você, o que para você representar sim e o que para você representar não. Você vai programá-lo, vai programar. Você vai fazer o movimento e vai programar. Movimento tal é sim, movimento tal é não, movimento tal é harmonia, movimento tal é desarmonia. Você que vai programá-lo, certo? Eu programei o meu assim, girando no sentido horário, sim, 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 sim. Anti-horário, não, 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 não. Sentido horário, harmonia, 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 harmonia. Anti-horário, desarmonia, 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 desarmonia. Eu programei ele assim, certo? Programei o pêndulo assim, né? E, na verdade, quem responde não é o pêndulo. Quando você faz uma pergunta ao pêndulo, não é ele que responde, é o seu inconsciente que está mandando uma mensagem para este instrumento e esse instrumento está reproduzindo a mensagem que o seu inconsciente está passando para ele, certo? É assim que funciona a radiestesia. Muita gente fala, é o pêndulo que é mágico. Não, é a gente, a força está na gente mesmo. O nosso inconsciente, ele sabe tudo, ele tem muitas respostas para várias coisas e ele manda a resposta para o pêndulo. E o pêndulo vai mostrar a resposta baseada no seu inconsciente, certo? É assim que funciona. Então, o que você pode perguntar para o pêndulo? O que você quiser. Pode perguntar o que quiser. Eu só não aconselho muito você perguntar coisas assim muito... como eu posso dizer? Coisas muito no futuro, tentar fazer previsões, porque é difícil. A radiestesia é muito difícil para fazer previsões, sabe? Por quê? Porque a radiestesia, ela está mais baseada no aqui e agora, para ver a vibração do momento, o que está acontecendo naquele momento. Então é difícil você perguntar uma coisa que vai acontecer daqui a algum tempo, daqui a alguns dias. Então ela pode não ser tão precisa para isso, sabe? Pode não ser tão precisa para isso. Então você pode perguntar, por exemplo, deixa eu ver. Pergunta alguma coisa que você queira saber, por exemplo. Como está a energia da minha casa? Olha, tá girando no sentido horário. Tá equilibrada, tá vendo? Agora eu vou perguntar, como está... Perguntar uma coisa interessante. Vou perguntar uma coisa que eu já sei. Aí ele vai responder que sim, você quer ver? Perguntar, a minha blusa é azul? A minha blusa que eu estou usando é azul? Sim, respondeu que sim. É interessante porque você perguntar coisas que você já sabe, que você já tem certeza, ele vai confirmar, certo? Ele vai confirmar. Ele vai confirmar, deixa eu ver. Perguntar uma outra coisa, vamos ver. Uma coisa interessante que você pode fazer, você pode pegar um alimento, algum alimento que você costuma consumir, que você não sabe se aquele alimento é bom para você ou não. O que você vai fazer? Você vai pegar o alimento, você vai pôr aqui na sua mão, certo? Você vai segurar o pêndulo em cima desse alimento e vai perguntar assim: este alimento é bom para mim? Se ele girar no sentido horário, sim. Se ele girar no sentido anti-horário, não.
É assim, você pode perguntar o que quiser, mas tem que perguntar coisas assim do aqui e agora. Você pode perguntar, por exemplo, como está a minha saúde agora? Como eu estou emocionalmente, né? Como eu estou fisicamente, né? Eu vou em determinado lugar, será que esse determinado lugar que eu vou é bom para mim? Pergunta coisas assim, sabe? Coisas assim do aqui e agora, coisas que você está vivenciando, tal. Você até pode perguntar coisas assim preditivas, mas não é 100% de acerto, viu? É difícil acertar. É difícil acertar. Coisas assim preditivas é mais difícil. Por que que é difícil? Vamos supor que você, por exemplo, está perguntando assim, eu estou esperando um telefonema. Estou esperando um telefonema. Será que esse telefonema vai vir para mim? De repente, o pêndulo fala sim, vão te telefonar, certo? Mas aí você espera e o telefonema não chega. Aí você vai falar, pô, o pêndulo errou. Não é que ele errou. Às vezes pode ser que aquela organização ou aquela pessoa que você estava esperando uma ligação estava pensando em te ligar, mas de repente mudou de ideia, né? Quando a pessoa estava com ideia de ligar, o pêndulo falou sim, vai ligar, mas de repente aquela pessoa mudou de ideia. Não vai ligar mais. Então aí você vai achar que o pêndulo errou. Mas não é que ele errou, é porque a sintonia mudou, porque o futuro a gente acaba fazendo, né? Você é baseado no livre-arbítrio. Você fala, amanhã eu vou fazer determinada coisa. Aí depois chega amanhã você fala assim, não vou fazer mais nada disso, vou fazer outra coisa, né? As outras pessoas também, de repente elas têm ideia de fazer uma coisa, depois resolvem mais pra frente fazer outra coisa. Então, por isso que é difícil prever o futuro com a radiestesia. Ela é mais baseada no aqui e agora, certo? É mais baseada nisso. E é isso. O que eu aconselho é você ter um pêndulo, você ir treinando, né? Treinando sim ou não. Você quer saber se uma determinada coisa está em harmonia, você aponta a sua mão não dominante para aquela coisa que você acha que está em harmonia, fala, essa tal coisa está em harmonia. Aí ele vai girar, se não é porque não tá, ele vai girar no anti-horário, se tá, ele vai girar no horário, para dizer que aquilo tá em equilíbrio. Às vezes algum objeto, alguma coisa que você tiver, assim, você quer saber se esse objeto tá em harmonia ou não, você segura o objeto, coloca ele assim, esse objeto tá bem energeticamente, aí ele vai dizer ou sim ou não, por aí, sabe? Funciona assim. É bem interessante vocês irem treinando, fazendo alguma coisa assim. Agora, por exemplo, vocês falam assim, puxa, mas o pêndulo só vai responder sim ou não. Sim ou não, mas sei lá, eu quero saber mais coisas, eu quero respostas mais detalhadas. Aí, o que você pode fazer? Você pode fazer, por exemplo, um biômetro. Esse biômetro aqui, tá vendo? Ele tem várias respostas. Cada fatia dessa da pizza aqui é uma resposta, por exemplo. Esse biômetro é específico para você saber como que está a energia de um lugar. Você coloca um testemunho do lugar, que pode ser, por exemplo, uma foto do lugar, pode ser, por exemplo, o endereço do lugar escrito a lápis. Aí você vai colocar bem nesse meinho aqui, assim, bem nesse miolinho aqui, vai colocar, né, o testemunho do lugar, pode ser uma foto, pode ser a planta do lugar, pode ser, por exemplo, o endereço do lugar escrito a lápis, você vai fazer. Aí você vai com o pêndulo bem no meio e você vai perguntar qual é o problema daquele lugar, daquela residência. Ele vai apontar qual que é o que está acontecendo com aquele lugar, que está dando umas energias. Pode ser, por exemplo, ondas de formas, pode ser memórias de parede, pode ser um problema paranormal, pode ser um problema no interior do edifício, a orientação da construção, de repente ele está virado para um lado que não é bom estar virado, né? Pode ser o edifício vizinho, de repente o edifício vizinho está mandando mais energias, então ele vai apontar para algum desse item. Se você, por exemplo, está analisando um local, você usa um biômetro para saber por que aquele local está dando má energia. Ele vai dizer, ele vai apontar, ele vai fazer um movimento apontando pro problema que aquele local está tendo. E é assim que funciona. De repente, por exemplo, aqui você quer saber como é que tá os seus órgãos, várias coisas, né? Tem várias coisas aqui, por exemplo, tem artérias, veias. Aí você põe seu testemunho, sua foto, o seu nome e data de nascimento. Aí você pergunta, eu tenho algum problema num desses órgãos? Ele vai apontar, ou é nos brônquios, ou é no estômago, ou no esôfago, nas veias. Se ele não tiver nada, ele não vai apontar para lugar nenhum, ele vai ficar girando, às vezes girando no sentido anti-horário, dizendo que não, tipo, você não tem problema nenhum, certo?
E é por aí, gente. O pêndulo é bem interessante para vocês irem trabalhando. Tem vários tipos de pêndulo. Esse aqui que eu mostrei para vocês é de cristal de quartzo verde. Tem também pêndulos de madeira, tem, por exemplo, pêndulos de metal. Olha que lindo esse aqui de metal. Esse aqui é bem interessante, bem bonito, né? E é isso, gente. É isso que eu tinha para dizer para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês aprendam a mexer com o pêndulo. E é isso aí, gente. Até o nosso próximo vídeo. Até mais.